A Bíblia Sagrada em áudio, por Samuel Juiz dos Santos. Traduzida por João Ferreira de Almeida, edição do ano de 1969. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 6, versículos do 14º ao 29º. O Santo Evangelho segundo Santo Lucas, no capítulo 3, versículos do 19º ao 20º, e capítulo 9, versículos do 7º ao 9º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus contém 28 capítulos. Capítulo 14 contém 36 versículos. A página do Novo Testamento é de número 17. Diz o título: A morte de João Batista. Versículos do 1º ao 21º. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse, e ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela a levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram a anunciá-lo a Jesus. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 6, versículos do 30º ao 34º. O Santo Evangelho segundo Santo Lucas, no capítulo 9, versículos do 10º ao 17º. O Santo Evangelho segundo Santo João, no capítulo 6, versículos do 1º ao 14º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação do capítulo 14. A página do Novo Testamento é de número 17. Diz o título: A primeira multiplicação dos pais. Versículos do 13º ao 21º. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco, para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu até desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazemos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços, que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 6, versículos do 45º ao 56º.
O Santo Evangelho segundo Santo João, no capítulo 6, versículos do 15º ao 21º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação no capítulo 14. A página do Novo Testamento é a de número 18. Diz o título: Jesus anda por cima do mar. Versículos do 22º ao 36º. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram, com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo, e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mudaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos.